Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Datalogando. Eu sou o Bruno Brambilla e vou conduzir vocês mais um papo interessantíssimo que a gente vai ter aqui hoje com a nossa queridíssima Marta Chu, que eu já apresento para vocês. Antes, alguns recadinhos da paróquia. Queria lembrar vocês de seguir o Datalogando, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações que acontecem aqui no nosso canal. E se também quiser, de quebra, seguir o Datalogando em todas as redes, @Datalogando, TikTok, Instagram, Facebook, vai lá que é tudo com a gente aqui. Queria agradecer a nossa patrocinadora, a Big Day, que está com a gente desde o começo nesse projeto. Precisou de soluções e dados, inteligência, analytics. Fala com eles. Vai estar em algum lugar dessa tela aqui também essa informação para você acessar o site deles. E agora, vamos lá, vamos começar nosso podcast. Sérgio Onês, roda a vinheta. Marta Chu, seja muito bem-vinda aqui ao Datalogando. Obrigada. É um super prazer estar com vocês aqui hoje e estou ansiosa para o nosso bate-papo. Não, vamos lá, hoje vai ser super legal porque a gente vai falar sobre PMEs, é isso, né? Isso aí, as pequenas e médias empresas que estão precisando entender sobre cibersegurança. Legal. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos trazer um pouco o contexto de quem é a Marta, como ela chegou até a Howden hoje para trabalhar esse produto Cyber Plus que a gente vai falar hoje bastante aqui. Eu acho que é sempre difícil a gente falar sobre a gente mesmo, né? Mas tentando dar uma breve introdução, eu sou uma especialista em cibersegurança. Eu atuo no mercado aqui no Brasil há quase 10 anos, identificando como o risco cibernético pode se comportar economicamente nas organizações. Então, entender quais esferas de segurança podem efetivamente, né, trazer uma melhoria e reduzir o risco. E eu, como profissional, já morei na Inglaterra, morei na Irlanda, a gente estava até batendo um papo sobre isso. Então, eu trago uma bagagem, né, de experiência bem interessante e relevante através das minhas experiências lá fora, mas cada vez mais contextualizando aqui no Brasil. Eu gosto de jogar vôlei, estou curtindo bastante assistir as Olimpíadas nesse momento, né? A gente está aí no momento olímpico e procuro, né, sempre buscar aprender cada vez mais sobre diferentes coisas. Então, veja aí que vocês estão com a Big Day, né, a Big Data aí. Exatamente. E tem muita coisa acontecendo nesse universo que eu estou me aprofundando cada vez mais Cara, também. é um universo gostoso, né? Eu falo que é um universo viciante. Porque quando você vai entrando, você fala, gostei disso. Aí você gosta do Big Data, tudo bem. Agora entrou inteligência artificial, gostei mais. Agora entrou inteligência artificial generativa, Jesus amado, né? Começa a ficar uma coisa viciante, empolgante. E vai colocando uma coisa sobre a outra, misturando, em que traz um resultado ainda melhor para a gente conseguir fazer entendimento. Então, você explorando essas questões, eu acho que a gente tem aí uma jornada de aprendizado muito bacana, mas que está trazendo muitas coisas novas até para o nosso dia a dia. Permite, né? Hoje a gente vai falar, por exemplo, de cibersegurança, principalmente focado para PMS. Então, a gente está tendo esse papo hoje graças a esse universo de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, tudo que a gente está vivendo, certo? E não tem mais volta, né? Não tem mais volta, ainda bem, né? Prefiro dizer isso. Antes da gente começar o nosso papo, você é diretora de seguros cibernéticos e tecnológicos na Howden hoje, certo? Isso. E é uma mulher na liderança. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos falar hoje. Primeiro, é super feliz ter uma mulher numa liderança numa área tão masculina. Você chegar nesse patamar que é, é bonito de se ver. Conta para nossa audiência aí um pouco da sua trajetória para você chegar até aqui. Bom, como eu mencionei, eu morei bastante tempo fora, mas eu acho que a questão, né, de ter mulheres na liderança, hoje a gente tem, né, a questão do ESG, as inclusões e uma abertura até maior. Eu venho precedente a um cargo de liderança a essa questão. Eu acredito que muito da minha jornada se tornou possível por eu trabalhar muito bem com os líderes que estavam, né, me apoiando, trabalhando comigo e me posicionar também. Eu acho que às vezes a gente, como mulher, a gente tem um certo receio em dar voz às nossas visões, às nossas necessidades e até mesmo se impor. Então, eventualmente, eu acho que isso sempre foi importante e, é claro, sempre agregando com bastante conhecimento. Não adianta a gente só querer sentar na mesa, né, colocar a nossa voz sem que tenha, né, um conhecimento, uma meritocracia. Então, eu sempre busquei me desenvolver nessa questão, aprender, aprofundar, mas trazer coisas novas para a mesa também em relação a isso e saber aonde eu queria chegar.
e deixar isso muito claro. Eu acho que, né, os homens fazem isso muito bem, eles demonstram onde eles querem chegar com essas carreiras, eles têm uma troca, né, muito grande em empoderamento. E muitas vezes a gente deixou de fazer isso. Então, acho que isso me ajudou. Que legal. Somos 3 irmãs, somos 3 meninas em casa. O meu pai sempre, né, nos incentivou a se posicionar. E eu acho que isso vem, né, desde cedo, então, para chegar onde eu Que legal, e cheguei. parabéns pela sua Obrigada. trajetória. Vamos lá, agora, entrando um pouquinho nesse cenário de cibersegurança, cada vez mais a gente está vendo que o risco cibernético hoje em dia se tornou iminente. Então a gente vê que cada vez mais as empresas estão indo atrás disso e surgem cada dia mais está surgindo soluções para fazer com que você se proteja o seu negócio, proteja o seu cliente também em relação ao risco iminente que pode acontecer uma eventualidade no ambiente online. Como que você enxerga hoje o cenário de cibersegurança no Brasil? Bom, primeiramente a gente tem que entender que o risco cibernético é transversal. Independente da indústria, né, que tu esteja inserido, a empresa que quer que você esteja atuando, seja uma fábrica, uma empresa no setor de saúde, educação, todo mundo tem dados, todo mundo tem automação, todo mundo tem uma dependência digital em relação a isso. E eu acredito que nos últimos anos, aqui no Brasil, as empresas se digitalizaram. A gente é o que eles chamam de um early adopter, né? A gente adota muito rapidamente a questão da tecnologia. Só que o que eu acredito que as empresas e as pessoas até aqui no Brasil não fizeram muito bem é entender que a reboque, né, dessa adoção de tecnologia, dessa evolução digital, tem novos riscos que podem trazer consequências, né, em relação à dependência que a gente tem desses sistemas, dos dados, né, e propriamente da operação. Então, hoje, o nosso, né, nível de maturidade como um todo no Brasil, ele deixa um pouco a desejar e não à tona somos, né, o segundo país mais atacado no mundo em razão de o nosso muro, né, está um pouco mais baixo do que, consequentemente, deveria. Apesar de a gente ter leis que correlacionam a necessidade de governança de proteção de dados, em algumas esferas, né, de indústrias específicas tem também, né, algumas regras, ainda assim falta esse letramento, essa consciência digital para nós como usuários, inclusive, o que faz com que muitas empresas e pessoas também se tornem a risco dos fraudadores e dos cybercriminosos. Isso me lembrou um tema, porque quando a gente entra um pouco nesse capítulo, a gente está falando de cultura também, né? E quando a gente entra em cultura, a gente fala num contexto de cultura, high context culture e low context culture. O Brasil é um país high context culture. A gente precisa de muito mais informações para a gente poder entender do que países como Estados Unidos, Alemanha, que são low context culture, que eles conseguem entender num contexto muito mais simplificado. E aí vem questões, letramento que você falou, porque a internet chegou, sabe, tem os early adopters, a gente começa a pegar essa visão, mas não é, a gente não está falando desse primeiro cenário, a gente está falando de uma camada muito maior, principalmente quando a gente entra no cenário de PME. PME, a gente está falando de quantas PMEs hoje no Brasil, mais ou menos? São cerca de 19 milhões de empresas no 19 Brasil. milhões. Quais os principais desafios hoje para uma empresa PME fazer uma cibersegurança ou ter uma proteção digital que seja efetiva para ela? E primeiro ponto, que ela saiba que ela precisa disso. Eu acho que a falta de consciência, primeiramente, né? Então, a tecnologia veio, ajudou a revolucionar, a trazer ganho operacional, a ter ressalvas de custos, o que, especialmente para uma PME, é extremamente significante e ajuda. Hoje você pode, né, vender de casa através de plataformas digitais, produtos que antes você precisava de um comércio, você só conseguia, né, vender a uma determinada região, ou efetivamente se você tinha um restaurante, você só prestava, né, a entrega através do motoboy que era contratado por você, propriamente dito, ou serviços, enfim. Uma infinidade de coisas se tornaram, né, acessíveis, independente do local que essa empresa está instalada. Então isso facilitou. Mas elas desconhecem, então há um desconhecimento em relação à falta de investimento em cibersegurança e até uma governança mínima que as empresas devam ter. Não é que não haja uma obrigação, porque a LGPD, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, pessoal, ela tem uma obrigação para todas as empresas de todos os portes e tamanhos. Então não interessa se você é a padaria da esquina, né, ou uma super multinacional, você tem que estar em cumprimento em relação a isso. O que acontece é uma falta de consciência em relação às minhas obrigações
E cibersegurança é visto como um investimento, porque muitas empresas, né, do setor de PME, elas ainda vêm como um custo que não trazem um retorno em relação a esse investimento. Parece que não vê o valor, né? É isso aí. Só que o valor está em se evitar incidentes, está em você trazer, de repente, maior competitividade para a tua organização, especialmente se você presta um serviço para uma grande organização, porque uma grande organização não quer ter o nome dela associado a uma violação de cibersegurança, ou se ela tem uma dependência operacional ao serviço que você, PME, presta. Talvez você seja um escritório de advocacia que preste serviço para uma grande organização. Eu quero que os dados dos meus processos, né, se tornam públicos em relação a isso. O que é mais fácil? Eu invadir a minha cadeia de suprimentos ou, né, o bancão lá que tem toda uma esfera de segurança e governança? É por esse olhar que a gente precisa começar a olhar a questão, né, da entrada de cibersegurança como um diferencial competitivo e você demonstrar, né, para o seu interlocutor, para o seu cliente, que você se importa sim com os dados. Afinal, dados, né, é o novo petróleo, né, então hoje tem um valor e as fraudes estão ocorrendo com a obtenção de dados simples. Então a gente precisa assegurar que o usuário está seguro em relação a isso. E hoje em dia, quando a gente fala das PMEs, acho que vamos voltar um pouco um capítulo, tirando um pouco da PME. A gente sabe que as grandes empresas, elas têm, e elas interpretam isso como investimento, porque querendo ou não, isso daí pode mudar o dia a dia delas. Eu vou entrar numa frente aqui, que eu já ouvi falar lá atrás, sobre sequestro de dados, que para mim foi um susto a primeira vez que eu vi, que eu falei, sequestrar dados? Acontece muito aqui no Brasil. Então, e o Brasil acabou se tornando uma frente muito grande, principalmente nesse risco. E eu fui entender que muitas empresas pagam o sequestro dos dados, porque se torna mais vantajoso você pagar. Olha a curiosidade. Vantajoso do ponto de vista de negócios, tá? Depois você resolve juridicamente, vai atrás dos seus direitos e tudo mais. Mas vantajoso porque se você para uma operação um dia, você pode deixar de estar faturando 40 bilhões, coisa assim. Então 2 milhões em cima dos 40 bilhões não é nada. Então paga e depois você resolve. Como você vê essa visão de sequestro de dados aqui no Brasil? Tem ocorrido com uma maior frequência. Se chama ransomware, né, o sequestro. E ele não só vem interferir no sequestro das informações dos bancos de dados. Ele pode também sequestrar os sistemas. Então, se eu sou uma indústria, por exemplo, eu não consigo emitir uma nota fiscal, eu não consigo operar. E isso tem se tornado cada vez mais comum. É um dos tipos de incidentes que eu mais lido no meu dia a dia, né, dentro da gestão de crise, que é parte do que o seguro faz. E as PMEs, aí tu olha, né, eventualmente de como se comporta. As PMEs acabam pagando muito mais vezes o resgate do que as grandes organizações. Por quê? Porque as PMEs não têm uma estrutura de segurança, de tecnologia. Elas muitas vezes não sabem nem a quem recorrer. A grande organização, ela tem um time, né, preparado, ela tem recursos para contratar consultores. Se ela ficar um dia, dois parado, vai trazer algum tipo de impacto? Vai. Mas ainda assim não vai ser tão severo quanto para uma pequena e média empresa. E pagar, é uma opinião da Marta, como especialista, né, e talvez não seja tanto do mercado, é você incentivar o crime a se fortalecer. Você está tratando com uma organização cybercriminosa. São terroristas, né? São empresas que são pessoas, e são empresas também, tá, pessoal? Não pensem que não é organizado. Tem o crime organizado por trás. E hoje, se fosse uma economia, tá, o crime cibernético seria a terceira maior economia global, com 8 trilhões de faturamento. Isso fica apenas atrás dos Estados Unidos e da China. Então, movimenta muito dinheiro. E as PMEs estão pagando, em média, R$150 mil por resgate. Então, quando elas se tornam vítimas, o que o dono da empresa, o gestor, né, muitas vezes o dono, empresa de dono, ele não sabe a quem recorrer. Ele acaba cedendo àquele, né, cybercriminoso, pagando. E nem sempre, quase sempre, ele não obtém as informações da maneira que ele deveria. E quando ele recupera, é um dado, né, público do Gartner, que é uma referência em cibersegurança de pesquisa e tudo mais, 80% das empresas acabam se tornando vítimas novamente. Por quê? Porque você entrou na lista dos bons pagadores. Então, aquela gangue cibercriminosa te chantageou, você pagou,
talvez daqui a um ano ela volte te atacar de novo, porque ela sabe que tu paga, ela sabe que tu cede. E muito provavelmente, se você é uma PME, você não investiu em aumentar teu muro. É como um condomínio, pessoal. Pensa a respeito, né? Tu vai entrar lá naquele condomínio que tem a cerca né, elétrica, a câmera, os guardas armados, a barreira de entrada, ou tu vai, né, simplesmente entrar na casa que mal apenas tem um portãozinho e uma fechadura normal. O que é mais fácil? E se você faz 10 casas com esse portãozinho versus tentar e arriscar a tua vida, né, entrar num condomínio que tá ali os caras armados e com a câmera para tu ser identificado para a polícia. Qual que é a expectativa do ladrão? É a mesma coisa. Não. Essa referência então, investir em cibersegurança, a gente, né, incentiva que seja algo pensado. O dinheiro hoje virou um número na tela. Quem transaciona dinheiro físico? Quase ninguém, né? As transações digitais de organizações, independente do seu tamanho, independente da atuação, todo mundo tem independência, todo mundo tem dados digitais. Paralisar isso vai te trazer um prejuízo. Se você não cuidar disso como um ativo, assim como você cuida, né, dos teus ativos físicos, né, a tua empresa, então as paredes, né, os ativos que estão dentro, se você não olhar para os ativos físicos, é muito provavelmente que você vai ter um pior resultado se isso for comprometido, que às vezes, a depender de qual seja a tua indústria, do que se tu tiver um incêndio. Veja a pandemia, todo mundo trabalhou remoto. Né? Quase todas as indústrias conseguiram, de certa forma, trabalhar remotamente. Quem não conseguia trabalhar remoto era saúde e fábrica que precisava produzir produto. Mas até mesmo as pessoas que trabalhavam na operação administrativa financeira da fábrica estavam em casa. Por quê? Porque tinha sistema. Tira isso de contexto. Alguém trabalha? Essa é a grande pergunta. Eu tenho mais uma curiosidade antes da gente ir para realmente as perguntas que a gente tem aqui. A gente sofreu recentemente o apagão, né? O apagão digital, se a gente pode falar dessa forma aqui. E, obviamente, que não foi uma falha de segurança, um item de segurança dentro de foi isso, né? Só explica para o pessoal. Vou explicar. Que eu acho que é mais fácil. E aí, eu quero entender qual seria o risco que a gente poderia, se tivesse sido um ataque dessa amplitude. Vamos lá. O apagão digital ele não se deu por uma violação de segurança, tá? Havia uma necessidade de atualização do software, tá? da empresa, o que a gente chama de patch, tá? Vocês nos celulares de vocês, cada poucos meses ou a cada pouco mês, recebe uma atualização iOS versão 18, o Android vai se atualizar essa noite. Isso é uma atualização de patch, é a mesma coisa, todo software tem, né, essa função. E os fabricantes de software, eles identificam certas necessidades de atualização que vai melhorar a tua experiência ou ela vai reduzir uma questão de possível violação de segurança. No caso dessa atualização, era para reduzir uma possibilidade de violação de segurança que eles identificaram que poderia ser explorada, mas não houve uma violação. E aí, nessa atualização, né, que é feita por desenvolvedores, que eles têm que mexer no código lá e inserir alguma coisa, eles deixaram um bug, né, que é um erro. Um bug é um erro nesse código de programação. E subiram sem testar, muito provavelmente, porque geralmente quando você faz algum tipo de mudança no código de um programa, você tem que fazer num ambiente de homologação, depois ir para um ambiente de teste, daí você vai para a produção, onde que se torna ao vivo para a gente. Muito provavelmente eles pularam a parte de teste, porque talvez fosse uma questão de segurança crítica, não sei dizer, que eles identificaram e queriam colocar na rua o mais rápido possível antes de ser explorado. E aí fez com que as máquinas que estavam instaladas com, né, o Windows fossem contaminadas. Aqui no Brasil a gente não teve tanto efeito, porque é um software de segurança, né, que a empresa de segurança CrowdStrike distribui e que não é todas as empresas têm, é caro. Né? Então, o investimento em cibersegurança é visto como um custo. São empresas grandes mesmo. E tem que ser super grandes. Mesmo grandes empresas aqui no Brasil ainda não utilizam, porque é um custo altíssimo. Eu adoro o pessoal da CrowdStrike, Profeta e todo mundo, mas eles sabem que o produto deles é tipo a Ferrari, né, do mercado, e o custo
tem esse price tag aí, né, essa equivalência. Então, por isso que a gente não viu tantos efeitos negativos quanto a gente viu nos Estados Unidos. E outro ponto que a gente já estava na frente, que o incidente começou por volta de 2 horas da manhã aqui do Brasil. Então, quando amanheceu, já existia um caminho de você revogar a atualização para que as empresas, né, por volta de 8 horas da manhã tinha saído já a atualização e as empresas aqui no Brasil começaram a aplicar, então foram pouquíssimas horas que a maioria ficou indisponível aqui. Mais afetado foi fora e quem tinha um parque gigantesco Foi extremamente afetado. né, que estava aplicado ao software. Mas se fosse, então, aí a tua pergunta, uma violação de cibersegurança, tem muitas questões que podem acontecer, né? Hoje, a infraestrutura crítica de um país, né, é toda conectada através de sistema. De novo, né, operação aeroportuária, distribuição de energia, água, né, tudo controlado por sistema. Então, né, ao haver um incidente cibernético malicioso, pode ser mais severo que efetivamente, né, um ataque com armas ao país. Tu imagina você eventualmente, né, impossibilitar o acesso ao sistema bancário, sistema financeiro de um país. Quem tem dinheiro em casa? Como é que você vai para o mercado? Comprar se teu cartão de crédito não funciona, se tu não consegue ir no caixa eletrônico, né, fazer a retirada. Se na caixa do banco eles não sabem quanto dinheiro você tem, não adianta a agência estar aberta, porque depende do sistema. Exatamente. Aí tu vai dizer, mas tem backup. Tá, mas se tem o backup, não adianta tu baixar o backup se o sistema está indisponível ou contaminado. É que nem você colocar água suja dentro de uma água limpa, né? Dentro de uma jarra limpa. Vai contaminar. Então tem toda uma questão. Isso, né, não é algo que não possa acontecer. É o maior receio hoje dos Estados-nação, né? E tudo vem ao redor de a gente ter uma cibersegurança, né, coordenada em todos os setores e em empresas de todos os tamanhos, porque a gente está falando aqui de PME, mas as PMEs, sim, elas fornecem serviços para as grandes empresas. Né? Elas são a espinha dorsal, inclusive, da nossa economia. 54% do nosso PIB vem de PME. Então, tu imagina, né, ter uma pluralidade de PMEs afetadas, o que isso não traz de impacto econômico social negativo. A gente precisa olhar isso com mais cuidado e cautela. Você falou do letramento, que o Brasil acho que ainda falta uma questão de letramento, principalmente quando a gente fala de cibersegurança, e eu concordo com você. Agora, se a gente pudesse fazer um comparativo global, o Brasil estaria em que nível, assim? Por que eu trago esse ponto? Acho que é curioso. Quando a gente fala de setor financeiro, o Brasil é um dos pioneiros, principalmente quando a gente fala de... o sistema bancário brasileiro é um exemplo. Sim. Por que eu trago esse exemplo? Você trouxe o exemplo do banco. Eu falei, então o banco a gente está super bem visto no mundo. Quando a gente fala de cibersegurança, ou segurança cibernética, ou como que o Brasil está comparado ao mundo? Se eu não me engano, saiu uma pesquisa global que ranqueia a gente como 19º país em nível de maturidade. Eu acredito que a gente esteja pior que isso, porque é uma extração muito simples, né? E assim, avalia políticas públicas que existem, mas que na sua maioria das vezes não está chegando lá na ponta para o entendimento de um usuário, né? Eu tento educar muitas pessoas em relação à cibersegurança e eu vejo que todo mundo, né, olha para isso como algo de extrema dificuldade de entendimento, até porque a gente aderiu à tecnologia e começou a usar como uma brincadeira, lá no final dos anos 90, né? Chats no meio da noite e tudo mais, ICQ, o Orkut, não sei o quê. Então, assim, o brasileiro, né, ainda não ligou todos os pontinhos em relação que a cibersegurança é um ponto importante, que a internet é uma grande avenida, como é a rua aqui, que pode ter, né, as eventualidades de ter um trombadinha querendo te roubar, e na internet é a mesma coisa, a informação é tudo, faz com que efetivamente você conceda, né, e que você possa se tornar vítima, já que,
né, o dinheiro hoje Exato. está de forma digital, a gente compra online também, a gente não vai só na loja. Então, por isso que eu não acredito nesse ranking que saiu, a gente como, né, tá numa 19ª posição, que tá Hoje o primeiro é o atrás. quê? Estados Unidos, China? Estados Unidos. A China é peculiar os É pontos lá, que a gente entra em outras questões porque a também. gente entra em outras questões. Por exemplo, a regra de privacidade deles não existe. Exato. Existe por um ponto de vista que o governo recebe tudo, mas o usuário não tem, né, direito de nada. Mas por outro Difícil lado, fazer um comparativo dessa forma também. mas o que há é uma consciência do uso da tecnologia. E eu acho que isso falta, assim como aqui no Brasil também tem a questão, né, de educação econômica e tudo mais. Acho que são pontos que precisam ser melhor abordados para que a gente tenha certeza que a gente continue a evoluir. E agora com a inteligência artificial entrando, Tem que evoluir mais ainda. sim, porque tu imagina, com 3 segundos de voz, tá, da minha voz, esse podcast vai ao ar, se a IA escutar 3 segundos, ela já consegue replicar a minha voz. Com 2 minutos, 3 minutos... Faz até teu sotaque. Exato, os meus trejeitos. Então liga para minha mãe, oi mãe, tô querendo uma transferência, não vai ser mais aquela mensagem, troquei de telefone, eu preciso de um Pix porque eu tô com uma emergência aqui, me manda, e é um terceiro. Não, vai ser a minha voz ligando para minha mãe. Então se a gente não educar essa população pelo que tá a vir por aí, esses golpes que a gente tem visto digital, vai ser pior ainda, vai ser uma avalanche. É verdade. Então, precisa ser feita uma campanha em relação a isso, e isso pega, né, a tudo, desde das pessoas que estão trabalhando nas pequenas empresas, porque isso pode também influenciar elas, né, num ambiente de trabalho, fazer alguma coisa que achando que é o chefe que está pedindo. É verdade. Então, verdade. E ela faz sem entender realmente do assunto, ela vai fazer o que o chefe está pedindo, só que abriu um precedente absurdo para a empresa ali. Isso realmente se torna um problema, é verdade. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí. Mas vamos lá, falando em soluções também agora. E vocês da Howden criaram a Cyber Plus agora também. Então conta um pouquinho, porque a gente está falando um cenário de seguro que já não é muito fácil aqui no Brasil, né? Mas agora se tornou bem fácil. Eu deixei a bola pronta para você chutar. Não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que entender um pouco mais por que vocês pensaram em criar um produto como a Cyber Plus? A gente, né, tradicionalmente trabalha com grandes organizações. E um dos principais pontos que a gente estava percebendo que, apesar das grandes organizações estarem com melhor maturidade, elas estavam com grandes problemas no gerenciamento dos terceiros. E vários dos incidentes que eu tive que custaram milhões para as grandes organizações, adivinha? Se originou por um fornecedor pequeno. E o que tu faz? Tem a obrigação contratual lá, né? Uma cláusula de responsabilidade, só que não cobre nem 5%, nem 1% do dano que esse pequeno empresário, essa pequena empresa causou, né? Então, para a grande empresa. E aí a gente percebeu que havia uma dificuldade das pequenas empresas, terem também a maturidade em relação à governança, que muitas vezes elas declaravam que elas têm certas esferas de controles, que afinal é obrigatório, e elas tomavam o risco, né? Então, a grande organização faz um checklist. Tu tem isso, tu tem aquilo, não sei o quê. E o que a PME fazia? Tenho, né? Para conseguir entrar e ganhar o contrato. E depois, o brasileiro adora se virar nos 30 depois. Não com seguro, o seguro vai atrás. Não era nem a questão aí do seguro ainda. Era a questão de, preciso. Aí, as grandes organizações começaram a solicitar o seguro e eles vinham conversar comigo, Marta, não conseguem contratar porque não tem a maioria dos controles, as seguradoras estão falando. E eu comecei a perceber que a gente precisava ajudar essas pequenas empresas. Então, a gente reuniu as seguradoras, é um produto que é um marketplace, tá? Então, não é só uma oferta, você pode ter, né, 3 a 4 ofertas ali simultaneamente. Para a PME, de forma super simplificada, são 10 perguntas. Mesmo se tu não tiver um controle, a seguradora vai te aceitar. Por quê? Porque ela vai te dar tempo para você trabalhar em relação a adotar aquele controle. Tá? Então, não tem multifator de autenticação. Hoje tem até multifator de autenticação de graça no mercado. É só você aplicar, né? Dentro da tua organização. Então, ela vai te ajudar a endereçar esses pontos que são pré-requisitos de governança,
ajudar a endereçar a potenciais incidentes que você possa ter. Então, lembra que o cara não sabe para quem ligar quando tem um incidente, ele acaba pagando resgate. Vamos ver o que a gente pode fazer sem ceder pro bandido, né, para reconstruir o teu ambiente, trazer uma assistência de crise especializada, comunicar com a autoridade nacional, porque se torna uma obrigação para ti também, se você tem vazamentos de dados. Então, toda essa gestão de crise, ela vem amparada e de uma forma super democrática e acessível. Então, a gente conversou com o mercado segurador, a gente conseguiu desburocratizar, né, não sei nem se existe essa palavra, para que a PME consiga, então, acessar de forma simples, né, rápida, uma cobertura que venha respaldar ela financeiramente, que o balanço dela não vai ser impactado se ela tiver um incidente. E é bem legal saber, né, que esse dado que a gente tenha em relação às PMEs que são prejudicados por incidente de cada 10, 6 acabam tendo impactos negativos. O que é impacto negativo? Ou elas vão à falência, ou elas deixam de investir em outras esferas que estaria na linha de crescimento para essa empresa, né, evoluir, em contratar mais pessoas, investir numa nova tecnologia, ou até mesmo, né, em diversificação de produto. Ela deixa de dar continuidade ao plano de negócio dela, porque o custo que ela tem com o incidente cibernético esgota, né, esse investimento. E o seguro ele se torna extremamente acessível. A gente tem apólices a partir de R$2.000 por ano. Por ano? Por ano. Para uma PME? Para uma PME. Em que ela ganha esse fôlego financeiro se ela precisar, junto com a assistência de crise e outros benefícios que vêm ajudar ela a obter uma melhor maturidade de governança. Então, vocês trabalham isso também, essa maturidade de governança? A gente dá de graça para ela uma série Conte-nos, de ferramentas, então, já para ajudar a empresa a evoluir. Então, eu não contratei ainda, posso fazer esse teste de maturidade lá. Você pode avaliar como está a tua maturidade, você pode avaliar como está a tua exposição financeira, você pode entender como que você está versus pares de mercados teu, né? Então, ver quais são os principais vetores de ataques que você está suscetível. E aí, ao contratar, você recebe a cobertura que inclui, né, desde custo de defesa, danos aos terceiros. Então, violei privacidade de pessoas, causei um dano para a empresa que eu presto serviço, né? Então, ela está me solicitando uma indenização, né, pela não prestação de serviço que eu causei por conta da minha violação, que nem agora com o apagão aí, hoje li que a Delta Airlines está cobrando 500 milhões da CrowdStrike de dólares, tá? Pessoal, 500 milhões de dólares. 500 milhões já seria ruim, agora 500 milhões de dólares é muito pior. Então, obviamente a PME vai ter um valor menor. O lucro cessantes, a reconstrução de ambiente, como tratar, né, da comunicação, custos regulatórios, a multa, tudo isso está amparado. E aí, com isso ainda, ao contratar, ela recebe um scan de vulnerabilidade, que é para avaliar como está a segurança, para ver se tem algum tipo de coisa que está apontando do lado de fora, como se fosse, né, da janela ou da porta do lado de fora, olhando para dentro do teu ambiente, se tem algo que o hacker pode explorar. Então, para você se antecipar e arrumar a tua casa antes, vai ter um Threat Intel, que é monitorar se na Deep Web tem algum dado da tua empresa associado ao teu IP que está circulando, para você saber também. Tem algumas ferramentas de treinamento, né? Então, para as pessoas criar essa cultura, essa consciência que elas vão poder levar não só para dentro da empresa, mas para as próprias vidas delas e repassar para dentro de casa em relação a essa insegurança digital, né, que todos nós temos que nos preparar, como responder a um incidente. Então, tem uma gama de serviços que vem, né, embarcado nesse produto para justamente ajudar essas empresas a entrar na esteira de governança. E nosso objetivo principal é ajudar, né? Então, a PME que antes, de certa forma, estava negligenciada em relação à questão de cibersegurança, para que ela se torne, né, parte desse ecossistema, porque senão ela vai estagnar
com a E questão da evolução. vai prejudicar o mercado como um todo também. Exato, o ecossistema como um todo. É uma roda, né? É um ecossistema mesmo, então é isso. É. Quando a gente está falando de PME, só para ficar claro, empresas até que valor de faturamento, traz um pouco essa visão para a gente. Pode ser desde a startup, que está faturando nada. Comecei ontem a minha empresa, né? Eu tenho uma MEI. Eu tive um fotógrafo outro dia. Vou contar a história do fotógrafo, gente. Desesperado, coitado. Ele faz fotos de eventos corporativos, casamento e tudo mais. E ele foi hackeado e teve os 10 anos do backup dele também hackeado. Só que ele ainda não tinha feito o tratamento das fotos de 2 casamentos que ele fez. E ele está sendo processado porque as fotos foram embora. Então, se você às vezes pensa que você não tem o risco, que você não está no radar, que você não é a cerveja Voz, né, uma marca conhecida. Não, e você trouxe um caso completamente, um fotógrafo. Ele está sendo processado. Imagina a noiva, o desespero da noiva, né? Em relação a isso, ele vai ter que pagar danos morais, danos materiais, tudo mais, advogado, né? E fora que ele não soube nem lidar com a crise de tratar com hacker, né? Nossa. Então, qualquer empresa pode estar, né, preparada com isso e sujeita a esse tipo de ataque, né? Então, enfim, não existe bala de prata em relação a isso. A gente está andando no mundo digital hoje, assim como a gente anda na rua, como eu mencionei, a gente está sujeito. E é triste falar isso, porque da mesma maneira que a tecnologia evolui do ponto de vista para você se proteger, os hackers também Está evoluindo muito mais rápido pro lado de lá. Esse é um problema. Porque eles se falam, eles são unidos, a gente não, sabia? O que acontece? A gente tem medo, assim, se eu sou uma empresa, eu tenho medo de mostrar minhas fortalezas, porque eu tenho medo que tu é hacker e tu vai descobrir. Então eu não falo nem que seja o meu melhor par de mercado. Por quê? Porque eu não quero que vaze essa informação. E com isso, a comunidade de hackers, não. Eles aprendem a explorar uma coisa, eles se comunicam assim, tipo, se multiplicam. Então, a gente precisa melhorar essa questão de comunicação entre as empresas, de melhores práticas, e não só também por uma questão, eu vi, né, o estudo XYZ. Talvez não se aplique à tua organização, porque tu não tem aqueles ambientes lá. Tu tem que, né, ter essa troca de pontos em comuns. Então, uma coisa que eu tento promover também entre empresas, mesmo que são concorrentes de mercado, eu brinco, aqui vocês não são concorrentes, vocês são pares, vocês precisam se unir, né? Então, para que vocês tenham uma troca, e volte e meia eu coloco a empresa que é concorrente entre os 2 caras de segurança para se conversarem entre eles. Para se entenderem. Para se ajudar. Sim. Porque o que um está sujeito, o outro também está. Lá fora a concorrência é entre, eu obtenho o meu cliente versus tu. Mas aqui nós enfrentamos o mesmo adversário. Exatamente. E agora, questão um pouco da visão de funcionalidade específica. Você pode falar para a gente sobre o termômetro de risco cyber e inteligência artificial interativa que a plataforma oferece? Isso é bem legal, pessoal. Quem quiser acessar, é gratuito antes da contratação, não precisa, né, ir por todo o processo ainda de contratação, mas você vai conseguir avaliar como está a tua maturidade. A contratação é através direto do site de vocês, certo? Através da plataforma que é do site, chama CyberPlus, né, cyberplus.com.br, e lá tem, né, quero avaliar o meu risco. Tem um termômetro que você vai por indústria, você vai conhecer quais os riscos que você está sujeito e depois você vai na avaliação em que você responde 5 perguntinhas, né? Qual que é a indústria que está inserido, qual que é o faturamento. Daí tem 3 perguntas de controles e se você tem dados pessoais ou de cartão de crédito, então se você está sujeito à configuração de PCI, que é o Payment Card Industry, e de saúde, então se você tem dados de saúde. Precisa de ajuda? Tem uma IA do lado que vai poder te responder qualquer pergunta, mas ao responder isso, você já vai rodar um relatório que vai te dar então o teu termômetro com uma nota de qual é a maturidade do teu risco, como que você está em comparação à tua indústria, como que teu risco, né, em relação às coberturas que o seguro oferece se comportaria financeiramente se você tivesse um incidente, e aí, eventualmente, pontos de ação que seriam interessantes a você olhar. E a gente está fazendo isso de forma ampla, aberta, para quem quiser, para conhecer o seu risco, porque eu acredito que muita gente ainda não conhece, né, como o risco cibernético pode se comportar. E aí, sim,
e para os próximos passos, quiser evoluir com a avaliação da contratação do seguro, que aí vai trazer, então, aí uma proposta para você entender quanto custaria essa transferência com as coberturas. Perfeito. E estudo de caso, você trouxe do fotógrafo, ficou super curioso. Tem mais algum estudo de caso que vocês realmente colaboraram? Teve um incidente, vocês colaboraram? Conta pra gente como foi essa experiência. A gente teve também um escritório de advocacia, né, uma PME, um escritório de advocacia que fornece serviços gerais, né, para pessoas e para empresas. E eles tiveram um incidente que criptografou toda a base de dados e sistemas. E a gente sabe que o judiciário tem, né, datas em relação a prazos, né, os processos, quando tem uma audiência e tudo mais. E tudo preparado onde? No computador, né? Esse escritório amanheceu com criptografia aplicada em todos os seus bancos de dados, backup comprometido também, porque às vezes demora 200 dias para o hacker se manifestar dentro do teu ambiente, não é que às vezes ele entrou e amanhã ele apertou o botão hoje, hahaha, estou aqui, criptografei. Ele já está trabalhando, Não. né? Às vezes ele fica ali, tipo, navegando, vê o que ele encontra, opa, isso aqui é interessante, isso aqui não tanto. E aí, né, ele explora, vai fazendo as movimentações laterais e um belo dia ele decide que hoje é o dia que vai ficar a tela vermelha. Então aconteceu com esse escritório que acabou, inclusive, contaminando no backup, ou seja, eles não conseguiam nem acessar as informações que estavam em backup, perderam prazos, tá? Com clientes, o juiz às vezes pode entender ou não, né? Depender do juiz, não há uma amplitude dentro da definição do nosso jurídico em relação a isso. E esse escritório teve que reconstruir todo o sistema do zero, teve que indenizar clientes que perderam suas causas. Então, tu imagina, tu é declarado culpado em uma causa que tu não consegue, o teu escritório não conseguiu te defender. Nossa. E aí o que acontece com o escritório? Ele tem que indenizar o cliente, ele vai ter que custear danos morais, danos materiais e tudo mais, fora o dano de reputação, porque ele perde receita. Então a gente amparou com isso. Infelizmente foi um caso que o cliente comprou um limite menor do que custou o incidente. Então, se eu não me engano, o incidente deles era um escritório pequeno, né, uma PME, acho que eles faturavam cerca de 20 milhões de reais por ano, que não é muito grande. Se você pegar a PME, vai até 300 milhões de reais de faturamento, né, no nosso cenário. Mas ainda assim, eles compraram uma pólice de 1 milhão de reais apenas. E eles tiveram perdas acima de 3 milhões. Mas naquele estudo que vocês fazem antes, a empresa não demonstra, mas às vezes aí o cara ela pode escolher comprar um menor. Não é como carro, que você tem uma tabela, né? É um seguro subjetivo. A gente recomenda esse para você basear em diversas outras variáveis, para você realmente estar totalmente protegido. Se você quiser comprar um menor, é um risco seu também. Exato. É um seguro subjetivo, né? Então você pode definir se você quer comprar um limite maior ou menor, inclusive. Então tem gente que quero cumprir só a obrigação contratual. Não acho que vai acontecer. Entendi. Mas quando a gente faz estudos de caso, né, então essa avaliação tem um viés, um porquê e um porém. Né? Então, essa recomendação ela não vem à tona. Mas o cliente pode comprar a partir de um limite pequeno, ali, o limite que ele quiser. Se eventualmente exceder, a seguradora vai indenizar até aquele teto que tem contratado. O resto vai ficar contigo, né? A perda, porque tu não comprou o limite suficiente. Entendi. Então, e aí nesse caso, eles acabaram ficando no prejuízo ainda, assim, deu um fôlego, mas poderia ter sido mais. E assim, por uma diferença de 4 mil reais no preço da pólice. E querendo ou não, quando ele realmente teve o incidente, o seguro dele praticamente ele nem pode recontratar, não funciona assim? Pode. Seguro? Aqui pode, só você vai ter que demonstrar que ações você tomou para evitar um novo incidente. Entendi. Então você vai ter que mostrar um roadmap, né? Se você está fazendo ou que você já fez. Olha, a gente saiu daqui, né? Então o meu copo está vazio. O que eu fiz para reconstruir, para estar mais cheio? Isso é legal. Então você pode recontratar, não tem problema. Vai ficar um pouco mais caro. Normal. Né? Você já sofreu um incidente. Isso, né? Isso é um risco maior. Você já foi usuário do clube, né? Então... É verdade, você já foi usuário do clube, então... Você já foi usuário do clube, então, né? Você
foi o sorteado do consórcio, eventualmente vai ter um custo maior ali para a tua renovação, mas você consegue sim recontratar, não tem problema, a seguradora não vai rejeitar você. Perfeito. A não ser que você não faça o dever de casa. Exatamente. Daí, Aí, sim, aí não adianta. o muro tá lá embaixo, não quero você, né? Exato. E em relação agora à implementação e parcerias, a gente viu que vocês estão com parceria com a Unifique também, né? Isso. Conta pra gente como que contribui essa parceria para o sucesso do produto Cyber Plus. Então, como a Unifique e outros parceiros que a gente está trabalhando, eles já têm uma relação com as PMEs, né? Então, eles já atendem empresas deste perfil e tem soluções que eles entregam, seja de data center, seja, né, de colocation, de segurança, seja em esferas. E a intenção, por que o produto se chama Cyber, né, Plus ou Plus, né? É justamente para ele agregar valor a serviços já prestados por empresas de tecnologia e o seguro será a última camada de proteção da organização. Então, a nossa intenção é dentro desse ecossistema que você já dialoga, que já está cuidando de certas esferas de tecnologia, para que ele venha agregar uma camada de segurança para a tua organização. E esses parceiros são extremamente importantes porque eles possuem relacionamento. A Howden, como eu mencionei, a gente cuida de grandes organizações no dia a dia, é o que eu atendo, né, na minha espinha dorsal. Mas a gente percebe que as pequenas, elas precisam ser cuidadas e elas têm alguns parceiros. Talvez eles ainda não saibam direcionar diretamente a questão de cibersegurança e a gente também está ajudando nessa relação para que esse entendimento venha a aumentar essa conscientização e aí oferecer soluções que caibam no bolso e que tragam uma robustez de segurança dentro, né, de parceiros que já têm a confiança dessas empresas que eles já conhecem. Então, acho extremamente importante, né, esses canais e que, com certeza, a gente compra muitas vezes as coisas a quem a gente conhece, né? Então, as pequenas empresas não conhecem quem a gente é, mas conhecem a Unifique, vão conhecer o pessoal, né, que a gente está para anunciar aí os próximos distribuidores. Legal. Então, isso se torna uma relação de maior confiança, porque afinal a gente está falando de segurança, né? Exatamente. Então, isso faz toda a diferença. Marta, estamos chegando quase no final aqui do nosso bate-papo. Já foram 47 minutos. Passa voando isso aqui, né? Nossa. Quando o papo é gostoso, ele flui, assim, a gente nem vê a hora passar. Agora, eu queria ver também em relação ao Cyber Plus também, o mercado brasileiro de PME. O que vocês estão se preparando mais para o futuro? Eu sei que tem muita coisa que você não pode falar, que são novas parcerias que vocês estão fazendo, mas o que vocês já estão estudando? A gente está olhando para um crescimento, né, desse mercado. Então, a gente fez esse soft launch agora com a Unifique e a intenção é fazer uma intensificação de divulgação, de conscientização, especialmente de ajudar com esse letramento digital. Então, né, até para regiões com menos acesso. Então, por isso a gente inclusive começou com uma região que não era São Paulo, né? O pessoal da Unifique está lá na região sul, e num polo grande de startups e tecnologia, que é Florianópolis extremamente importante. Absurdo, tá muita startup imigrando para lá. Joinville tem muita coisa, né? Então a gente identificou como um potencial bacana de a gente demonstrar que também toda pequena empresa, né, pode. Toda grande empresa ela começou como uma pequena empresa. Então, a gente quer ajudar essa jornada, especialmente nas startups, né, se inserir cada vez mais nesse polo, de ser um parceiro que traga valor em relação à governança de cibersegurança. E para as grandes empresas, a gente tem visto que investir em cibersegurança traz ganho operacional, traz melhora na receita, né? Isso tem um estudo até da IBM que demonstra que cerca de 43% em ganho operacional, 65% na receita. Então, assim, isso pode ser replicado para as pequenas também. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de aculturamento para que a curva seja crescente, né, em relação a não só a adesão do produto, mas também em pró da melhoria da maturidade das PMEs. Eu estou trabalhando também com o Sistema S, eu sou diretora na Fiesp, aqui em São Paulo, dentro do DSEG. A gente está, de certa forma, multiplicando o projeto lá, né, não só com o viés de seguro, mas também com as empresas de tecnologia, né, de grande porte, para que a gente tenha
uma aderência de colaboração por parte deles, então Microsoft, Google, Amazon, todo mundo, de soluções que podem ser Que legal. entregues por eles e disponíveis ou com um custo super baixo, né? Ou gratuito para as PMEs, uma certa forma como um freemium, sabe? Sei. Tipo, a partir do momento que a PME atinge um certo tamanho de consumo, ela começa a fazer o pagamento em relação aos serviços prestados para que a gente coloque elas na esteira de governança também. Então, tem várias coisas em andamento em relação a isso. E a gente quer olhar com carinho porque um dos principais pedidos que eu tenho hoje, né, das grandes empresas o meu problema está no meu fornecedor de menor porte e eu não sei mais o que fazer para tratar disso. Então, a gente precisa de ajuda. E se a gente não cuidar da base, né, que as PMEs são a base da nossa economia, inclusive, a gente vai ter um problema lá no topo. Ainda mais com a difusão ampla da tecnologia que a gente está tendo. E agora a gente vai dar um novo salto quântico com, né, a questão da IA vindo aí com muita força, porque agora todo mundo tem um dispositivo com a internet. A IA a gente sabe que não é algo novo, né, mas ela evoluiu bastante por conta da quantidade de dados que estão disponíveis para serem processados e também porque todo mundo tem acesso hoje à tecnologia. Aqui no Brasil a gente é um país que mais tem acesso, acho que tem 3 celulares quase por habitante, né? Então isso quer dizer que eventualmente todo mundo está praticamente com acesso à internet, com acesso à tecnologia, e isso faz com que a aderência seja rápida. Então esse salto que demorou, por exemplo, quando a internet se tornou disponível no país, que demorou aí cerca de, sei lá, 10, 15 anos para a gente ter, na IA isso vai ser reduzido em 3, 5 e vai trazer uma transformação gigantesca. E se a gente não olhar para a questão de cibersegurança, o problema vai ser muito maior. Muito maior ainda. Muito maior. Não, maravilhoso. Agora a gente tem um desafio bom aí para você falar agora. Agora eu acho que a parte mais difícil da nossa entrevista aqui, antes da gente concluir. Você falou brilhantemente até agora sobre cibersegurança e tudo mais, mas a gente tem nosso momento a voz. Eu adoro esse momento, né, Sergião? É muito bom, né? É muito bom, porque esse momento aqui é o momento que deixa todo mundo um pouco tenso, né? Você a parte que eu tô mais nervosa, tá? Agora, a gente tem nosso momento a voz, que você tem que explicar o tema dessa entrevista para sua avó. Então, Marta, como você explicaria cibersegurança para PMEs para sua avó? Nossa, gente, é super difícil, mas eu acho que dentro da minha conversa eu já quase expliquei, né, de uma maneira bem simples. Então, cibersegurança, como todos nós, temos uma exposição digital, vovó, tu usa o teu celular em casa, fala com o teu netinho no WhatsApp, no grupo das tias lá que eu sei. Ali já tem uma questão de necessidade de implementação de cibersegurança. Então, se o teu neto não habilitou o multifator de autenticação, que é uma segunda camada de autenticação que vai além da tua senha que tu entra ou da tua carinha quando você coloca, pede para ele habilitar primeiramente isso, que vai ser um número específico. Não coloca a data de nascimento, tá? Não pode Excelente dica. Não pode ser algo que alguém vai adivinhar facilmente. E dentro das PMEs, que são as pequenas e médias empresas, elas utilizam vários sistemas, muito além do WhatsApp, né? Então, para fazer a venda, mesmo quando tu vai no mercado ali, né, tem um sisteminha que escaneia o código de barra e lê o produto e te dá o preço para depois pagar. Se a gente não ter segurança, esse sistema pode ser violado e eles não conseguirem fazer, né, a venda e efetivamente ficar sem receita. Então, a gente está tentando proteger esses sistemas para que a empresa tenha continuidade no negócio. Vovó, espero que eu expliquei bem. Uou, maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Marta, queria agradecer você, mas antes da gente encerrar, obviamente, oficialmente nosso bate-papo, queria que você fizesse suas considerações finais. Olha, só tenho a agradecer estar aqui, foi excelente bate-papo e como eu mencionei, cibersegurança requer aculturamento, não hesite em buscar informações, não é algo difícil de aprender.
Acho que tu sabe disso também, né? Em relação você não veio de uma área Não vim da área de dados, vim da área de publicidade. Eu acho que tudo é questão de aprendizado e a tecnologia está para mostrar isso para a gente, né? Cada vez a gente tem que se atualizar, estudar e nunca deixar de estudar. Esse é o caminho. Bom. E independente de você ser uma pequena empresa, um indivíduo, um estudante, hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a uma amplitude, né, de uma curva de aprendizado que possa fazer você chegar lá. E vai ser extremamente importante para o futuro. Então, acho que as minhas considerações finais ficam em abertas para que busquem um conhecimento básico em relação a isso. Vai proteger você, vai proteger a sua família, vai proteger o seu negócio, o teu ecossistema ao redor. Então, é isso. Sua matéria foi para o Datalogando antes, que a gente fez. A gente gostou tanto que a gente chamou você aqui para fazer nosso bate-papo. E esse assunto está sendo tão recorrente que a gente está fazendo isso aqui, que já teve mais matéria sobre cibersegurança também lá. Então a gente vê que a importância, pelo menos do verbalizar sobre o tema, está acontecendo por parte de vocês. Então a gente agradece vocês que falam sobre esse tema para gerar o interesse e gerar cada vez mais o letramento que a gente precisa. Então você vindo falar, outras pessoas que falam sobre esse tema é super importante para a gente poder evoluir. Não tão rápido quanto a tecnologia, a gente tentar acompanhar um passo para que a gente possa se proteger também. Perfeito. É isso. Obrigada. Marta, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui na Datalogando. Portas abertas, tá? Para você vir aqui falar quando você quiser. E é isso. Galera, esse foi o papo com a Marta Chu aqui sobre PME, cibersegurança. Então, não se esqueçam mais uma vez de ativar o sininho para ficar sabendo tudo o que acontece aqui no Datalogando e não perder entrevistas como essas, que foi maravilhosa. Queria agradecer também Studio Creators. Sérgio, obrigado por receber a gente aí mais uma vez nesse estúdio maravilhoso. Vai estar o @ do Studio Creators também aqui na tela se você precisar de algum estúdio para poder gravar o seu podcast, compartilhar o seu conteúdo com a sua rede. Sérgio vai te receber muito bem. Galera, foi isso. Muito obrigado e até a próxima.